eu convido você a ficar comigo essa noite. Nós vamos abrir o nosso encontro falando sobre a timidez. Será que ela é prejudicial ou pode ser uma aliada em muitos momentos da nossa vida? Quem conta detalhes pra gente é a psicóloga Tatiana de Sá Manduca, que é uma coisa linda estar com a gente aqui. Boa noite. Você tá bem, Tatiana? Obrigado por ter vindo. É um prazer, Rony. Obrigada pelo convite. Imagina que se eu disser a você que eu sou tímido, você não vai acreditar. Ah, é? Trabalho com comunicação, a vida inteira em palco, televisão e tudo. Mas no coloquial, eu não sei onde bota a mão. Ai, enfim. Vamos falar sobre isso. Porque a timidez, eu sei que é uma coisa comum entre as pessoas, lógico. Mas me parece que ela pode ser classificada, pelo que eu andei sapeando, para não falar bobagem contigo hoje aqui. Quais são os graus de timidez que uma pessoa pode ter, Tati? Boa, Rony, que você começou falando de você mesmo, né? Olha, você sente-se tímido e muitas pessoas acabam utilizando uma modelagem também, né? São tímidas, né? E para que não sofra, né? Começam a criar aí formas de se mascarar. Desculpa. É se mascarar mesmo, né? O que acontece? Porque através da modelagem, as pessoas muitas vezes, elas criam um personagem. Isso para a neurociência é até positivo, porque elas criam uma forma de ultrapassar essa timidez, né? De vencer esse obstáculo. A timidez não é um problema, ela é um traço, né? Uma característica de personalidade. Então, como uma característica de personalidade, tem as vantagens. O problema, Rony, é quando essa timidez acaba levando ao sofrimento. Quando a pessoa começa a limitar, perder oportunidades, né? Por quê? Porque ela fica presa em si mesmo, com medo de críticas, com medo de julgamento, acaba não estando com interesse nas relações pessoais, nas relações profissionais também. Você acredita que a timidez em si, ela é necessariamente uma coisa ruim? Olha, tem muitos pontos positivos, viu, Rony, da timidez. Mesmo? Porque as pessoas geralmente são mais reflexivas, são mais concentradas. Tem uma série de habilidades dos tímidos também, né? Que são valorizadas também. Então, são excelentes ouvintes. E em tempos como hoje, né, é de extrema importância. Se valoriza essas pessoas que realmente a gente consegue trocar, né, fazer essa troca de escuta. Né, como diz Rubem Alves, né, é escutatória. Sim, mas pelo que eu estou vendo, existem qualidades numa pessoa tímida. Sim, são muitas qualidades. Então, não somente, Rony, são pessoas mais observadoras, né? Uma das coisas e um mecanismo, né, do modelo mental do tímido é o erro, o medo, né, de cometer erros, o medo dele ser julgado, né, demasiadamente. Então, por isso que ele fica preso em si mesmo. E também como habilidade, ele está observando, ele é muito observador, ele é muito ponderado, ele é voltado, sim, né, para as questões internas e hoje em dia, sim, é super valorizado. Só não é valorizado, Rony, se de repente profissionalmente o cargo que ele ocupa exige dele que ele seja mais extrovertido, tá? Mas eu digo que, assim, existe um divisor de águas. Se essa timidez, ela gera sofrimento, ela deixa com que o indivíduo se limite, né, a oportunidades, que ele perca oportunidades, isso precisa ser melhor discutido. Existem profissões em que a timidez seria mais valorizada? Olha, para a gente pensar em profissões, a gente tem que pensar, qualquer profissão hoje tem uma descrição de cargos, né? E se nessas descrições de cargos, uma das habilidades for, né, a extroversão ou a expansividade, né, é um problema. Agora, não tem problema nenhum ser tímido. O tímido é uma característica. Sendo esta uma característica, é um traço. É como qualquer personalidade, qualquer traço de personalidade. Então, eu acredito que seja muito valorizado, né? Essa questão da concentração, essa questão do que o tímido, ele também, né? Ele está muito cauteloso. Então, ele está observando, ele está muito reflexivo. Existe uma diferença entre timidez e introversão? Por exemplo, a pessoa introvertida,
não é necessariamente uma pessoa tímida, ou sim? Não necessariamente. Porque introversão, Rony, o que acontece com o introvertido? Ele tem um desejo de se manter, né? O introvertido, ele não tem interesse por estímulos externos e ele se sente bem e feliz sendo introvertido. O problema é que, se a gente falar de uma timidez, né? E que essa timidez, ela limita, que ela leva ao sofrimento, ela pode virar uma patologia mais caracterizada, como uma ansiedade, uma fobia social. Então, é importante a gente separar. O introvertido, ele está bem consigo mesmo, né? Não necessariamente ele é tímido. Vamos falar agora de uma lógica paradoxal. Existe um tímido extrovertido? Olha só. Existe? Existe. Aqui. Olha só. Você começou falando disso, não é, Rony? É verdade. Exatamente. Por quê? Através da neurolinguística existe essa modelagem, né? E como que isso acontece? Muitas vezes, para superar essa timidez, né? Porque é o enfrentamento do medo. Né? Tudo isso que a gente está falando tem como raiz o quê? Sim, o medo de ser sim. julgado, de não ser aceito, o medo de uma avaliação negativa. Então, o que acontece? Isso tudo que permeia é a segurança. O que acontece quando essas pessoas começam a criar essa modelagem, né, para extroversão? Elas conseguem dizer, porque hoje é um sistema só, né? A nossa cabeça com o nosso corpo é parte de um único sistema. Então você começa a dizer para você mesmo que você, sim, pode ser extrovertido e superar essa timidez dessa forma. Ou seja, você não pode desenvolver a timidez, você nasce com ela, né? Olha, você pode. O que eu costumo dizer, né? Então é importante até mesmo porque muitos pais acabam colocando uma etiqueta nos filhos e às vezes eles nem são tímidos, às vezes eles demonstram timidez em determinados momentos, como a gente começou já a falar, né? Em determinadas situações, mas grande parte das situações ele não é tímido. Mas há como, sei lá, tratar a timidez, não? Tem. Uma que, assim, a gente tem um número, a gente pode desenvolver habilidades, como você desenvolveu, para superar essa timidez. Então, nós hoje não temos limite nenhum para desenvolver novas habilidades, claro, né? Somos seres humanos em evolução. Então, é importante que essa pessoa se conscientize, primeiro perceba, essa timidez, ela te prejudica, né? Porque se não prejudicar, é um traço, como a gente já falou. Então, essa pessoa pode viver e conviver muito bem sendo tímido, porque tem uma série de vantagens em ser tímido. Agora, se ela quer, sim, desenvolver habilidades para que ela supere essa timidez, com toda certeza, ela pode procurar tanto uma psicoterapia como um coaching. Então, são inúmeras ferramentas que ajudam a desenvolver novas habilidades. Perfeito. Você quer deixar algum recado? Olha, para quem quiser, né, desenvolver aí novas habilidades, não somente de timidez, mas que sente que pode sim melhorar e ter uma vida muito mais satisfatória, porque é isso que a gente está falando aqui, claro, né? De ter uma vida muito mais feliz e satisfatória, pode me procurar no Facebook, psicóloga Tatiane de Samanduca. Meu telefone é 981254294. Obrigado, Tati. Imagina, eu que agradeço. Eu chamo de Tati. Obrigada, eu agradeço o convite, foi uma delícia. Querido. Olha, Tatiana de Samanduca, uma psicóloga de primeira grandeza, que nos ensinou que ser tímido não é tão ruim assim. Obrigado, amor. Imagina, obrigada eu. Eu vou dizer...